eu acho que tecnicalidades extremas, vamos dizer assim, cara, tem muito a ver com uma sonoridade mais do que brilhante, uma sonoridade mais fria. E isso costuma ter um preço justamente em termos de musicalidade. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind Headphone e a história é a seguinte. A Meize, que é uma fabricante romena de fones, depois de ter feito o nome com a linha 99, que são fones portáteis com um design excepcional, entrou no mercado de fones high-end, chutando a porta com os dois pés, lançando o Imperium, um planar magnético. Foi um lançamento que, cara, pegou os entusiastas totalmente desprevenidos, porque assim, não havia sinais de que a Meize iria lançar um negócio desse nível, mas ela deixou claro que não estava para brincadeira. É um fone realmente excepcional, com muitas características muito impressionantes. Inclusive o preço, porque ele custa módicos $3.000. Depois, a Meize resolveu expandir um pouco mais essa linha. Ela veio não só com o Elite, que por incrível que pareça é uma versão ainda mais sofisticada do Imperium, mas também com o Lyric. O Lyric, cara, é o fone mais simples dessa linha, se é que dá pra chamar de simples, um fone que custa $2.000, mas a ideia é que ele era uma versão fechada e, de certa forma, portátil do Imperium. Eu já avaliei esses dois fones aqui no canal, tanto o Imperium quanto o Lyric, e foram dois fones, assim, realmente impressionantes em vários aspectos, cara. No final das contas, eu senti que, assim, são dois planar magnéticos que, de certa forma, me soam muito mais como o que eu espero de um fone eletrostático. Eles trazem um nível de transparência, detalhamento e resolução inacreditáveis, ao mesmo tempo em que eles não caem para o lado da esterilidade. Eles são fones que eu considero envolventes e musicais. O Lyric, de certa forma, ele até me impressionou mais do que o Imperium, porque ele oferece tudo isso, inclusive numa medida semelhante, só que sendo um fone fechado e fácil de tocar. Não é um fone perfeito, claro, mas ele se tornou, assim, por uma margem, cara, bem considerável, o melhor fone fechado que eu já tinha ouvido. Eu tô falando isso tudo pra vocês porque a Meize acabou de lançar uma evolução do Lyric e ela tá aqui. É o Meize Lyric 2. De acordo com a Meize, eles colheram feedbacks sobre o Lyric no mercado e resolveram alguns dos pontos que eram levantados, mas sem mexer no preço. Ele custa os mesmos $2.000 do Meize Lyric 1. Inclusive, já dando um spoiler aqui pra vocês, alguns dos pontos negativos que eu mesmo trouxe foram, cara, melhorados aqui nesse fone. Mas vamos lá, gente. Vou falar pra vocês o que eu achei deste fone superlativo. Não vai ser necessariamente um review 100% completo, porque ele ainda é um Lyric, tá? Não é um fone totalmente diferente. Então, eu vou focar muito mais aqui nas evoluções, no que ele traz de diferente. Por isso, é muito importante que você veja a avaliação do Lyric de primeira geração, tá? Que tá linkado aqui em cima, caso você não tenha visto, para você entender esse vídeo aqui em contexto. Como sempre, link na descrição, caso você se interesse por esse fone, que não é nada barato, mas que é impressionante. Bom, o unboxing não mudou, tá? O que é uma boa notícia, porque é um unboxing bem impressionante. Cara, olha essa caixa, olha esse acabamento, tipo, pô, isso aqui, cara, em cima é um revestimento macio na caixa. Olha aí. Cara, inclusive, eu adoro esse logo aqui. É uma coisa, não sei, meio art deco, talvez, super diferente. Aí você abre, tem uma case rígida, linda também, muito bonita. Essa unidade não veio com aquele livro que vem no Lyric 1, mas tem um espaço aqui pra ele. Então, eu não sei se não veio porque é uma unidade de pré-produção ou se não vai vir mesmo com ele, mas enfim. Bom, abrindo a case, a gente tem a primeira diferença que tá nos acessórios. Olha só. A questão é, o Lyric 1 vinha com dois cabos mais normais, vamos dizer assim, só que de comprimentos diferentes. O Lyric 2 é um pouco diferente, porque aqui a gente tem dois cabos. Um que é o mesmo cabo que vinha no Lyric 1, na versão mais longa, tá? Ele vinha por padrão com aquele fone.
E você também tem esse cabo premium, cara. Esse cabo aqui, ele era vendido à parte. Inclusive era caro pra caramba, custa tipo $270. Agora ele vem por padrão com o fone, tá? Ele vem terminado nesse conector aqui, que é um balanceado 4.4mm, e eu gostei pra caramba disso. Não é que ele seja necessário, óbvio, mas assim, se você já tiver um amplificador com essa saída, você provavelmente vai poder desfrutar de mais potência, sem ter que gastar quase $300 a mais por esse cabo. Ele também vem com adaptador para avião e um adaptador para P10. Agora, deixa eu mostrar o fone para vocês. Ó, a Maze foi criada por um designer, né? O Antônio Maze, e basta olhar para os produtos da marca para você ver que existe uma preocupação muito significativa com o design e a qualidade de construção dos produtos. Cara, eles são obras de arte e o Lyric 2 não é diferente. Olha isso aqui. Cara, como esse fone é bonito, como cada detalhe dele é bem feito, é bem pensado. Você pega e é muito claro que você está segurando um fone caro de altíssimo nível. É difícil passar isso por filmagem, mas assim, ele é realmente muito luxuoso. A principal diferença estética em relação ao Lyric 1 é essa parte externa das conchas, que não é mais de couro e sim de madeira. E não é qualquer madeira, cara, isso aqui é ébano macassar. Mais especificamente, eu lembro disso de um instrumento, cara, né? Instrumentos que tinham ébano macassar é um negócio bem caro. Eu até acho que, assim, entre um e o outro, esteticamente, vai ser questão de gosto, né? Eu sei que tem gente que não curte tanto assim madeira, mas pra mim foi uma bela mudança. Eu, sem dúvida nenhuma, prefiro isso aqui. Achei espetacular esteticamente. De resto, é a mesma coisa, tá? Praticamente, o que é uma ótima notícia. Cara, olha essa complexidade dessa peça aqui, cara, pro ajuste de altura. Olha só. Tá vendo? É muito... É isso, tipo, pequenas coisas são rebuscadas, trabalhadas, entendeu? Impressionante. Mas eu digo que é quase a mesma coisa por um belo motivo. Basicamente, a única reclamação que eu tive em relação ao Lyric 1 era que as almofadas eram coladas. Elas eram sim substituíveis, mas por um processo, cara, aparentemente chatinho. Agora... Imã, cara. Olha aí. Resolvido o problema. Pô, olha lá, tá encaixado. Bem melhor, né? Só puxar e pronto, né? Por que eles não tinham feito isso antes, cara? Eu até acho que, assim, eles usavam cola no Lyric 1 por algum motivo acústico, porque não é possível que fosse alguma coisa diferente, mas pronto, tá aí, acharam uma solução, almofadas removíveis de uma maneira muito mais conveniente. O conforto continua sendo um ponto de destaque. As almofadas são muito macias e o encaixe é tão bom que, cara, como eu falei no Lyric 1, esse é tipo um travesseiro, cara. A sensação que dá com ele é que, tipo, é quase mais confortável com o fone do que sem o fone. Ele te abraça, cara. Sabe o que parece? Parece com a Tech T-Shirt da Insider, parceiro do canal, que tá patrocinando esse vídeo aqui. Gente, é sério, cara, eu falo e não é da boca pra fora. Eu tenho vários amigos que já vieram me perguntar, tipo, pô, e a Insider, cara, é realmente boa? Vale mesmo o preço? E eu sempre digo de boca cheia que sim, cara, eu não falo isso só porque é propaganda, tá? Se algum dia algum de vocês me encontrar na rua, como toda hora acontece, pode perguntar ao vivo que a resposta não vai mudar pra você na hora. Pra mim, as Tech T-Shirt são as blusas perfeitas pro meu dia a dia. Inclusive, se vocês me encontrarem na rua, grandes chances de eu estar usando uma Tech T-Shirt. Elas são anti-odor, elas não desbotam com o tempo, elas têm regulação térmica e não precisam passar porque elas desamassam no corpo. Quer um exemplo? Um dos meus amigos que comprou as Tech T-Shirt, cara, foi o Zé, amigão meu. Semana passada a gente foi pra praia e depois a gente foi almoçar. E aí, cara, a blusa dele, que é uma Tech T-Shirt, estava toda amassada na bolsa da Pri, que é a mulher dele, né? Colocou ali na praia toda, enfim, fez um bolo assim da blusa e colocou lá. E aí, quando ele vestiu pra ir no restaurante, ela tava completamente amassada e eu tirei uma foto de como tava. Olha aí, tô botando a foto pra vocês verem. 40 minutos depois, eu tirei uma outra foto e olha como já tava. Outra coisa, cara, ela foi desamassando. Então, é isso, é sério. Elas são as roupas perfeitas pro meu dia a dia e eu tenho certeza que podem ser pro seu também. Entra no site da Insider, que tá na descrição e aqui na tela, porque tem de tudo e é tudo realmente muito bom. E com o cupom de desconto aqui do canal, que vocês estão vendo na tela, você ainda vai ter direito a 12%, aliás, perdão, a 15% de desconto, não mais 10%. É só colocar no carrinho e correr pro abraço. Você não vai se arrepender, é muito conforto e muita conveniência pro seu dia a dia. Ao contrário do Lyric, porque, voltando, ainda que ele seja uma obra de arte e extremamente confortável, cara, olha o tamanho dele. É um fone bem grande, né? Você fica meio
Etevaldo aqui com ele. Então, assim, a Maze considera o Lyric um fone portátil, e sim, você pode usar ele de forma portátil, mas eu não acho tanto não. Pra mim ele é mais transportável do que portátil. Eu não imagino muita gente estando ok pra sair na rua com um negócio desse tamanho. Pra mim, vai um pouco além do que eu gostaria em termos de tamanho para um fone que eu realmente considere portátil. Mas é isso. Fisicamente, é um Lyric com mudanças muito bem-vindas. Um cabo, que era a parte agora de série, a parte externa da madeira é diferente do couro e as almofadas são removíveis por um mecanismo muito melhor. Agora vamos falar sobre o som. O Lyric de primeira geração, como eu mencionei, é um fone que me deixou realmente impressionado, não só pelas tecnicalidades, né, que ficam, como eu falei, muito mais próximas daquilo que eu espero de um fone eletrostático do que de um planar magnético, mas também pelo quanto ele consegue aliar essa característica a uma boa dose de envolvência e musicalidade. Não só isso, muitas vezes eu acho que tecnicalidades extremas, vamos dizer assim, cara, tem muito a ver com uma sonoridade mais do que brilhante, uma sonoridade mais fria, e isso costuma ter um preço justamente em termos de musicalidade. No Lyric, de alguma forma, é como se justamente essas características fizessem parte de uma sensação de envolvência. É muito diferente e muito interessante. Ainda não é um fone que eu considero o ideal para gêneros mais divertidos, vamos dizer assim, né, como um rock ou um hip hop, por exemplo, mas para coisas mais calmas, eu acho não só que funciona bem demais, mas também que isso rola de uma forma muito diferente do tradicional. Todas essas características, para mim, são um resultado direto do desempenho daquele fone nos agudos, né? Como eu falei na avaliação, o Lyric é um fone que tem agudos bem proeminentes. Não acho que a um nível necessariamente exagerado, mas são agudos claramente mais fortes e que podem sim desagradar muita gente. O Lyric 2 aparentemente trabalha justamente disso, tá? De acordo com a marca, a ideia aqui foi entregar uma sonoridade um pouco mais melódica, domando um pouquinho esses agudos, que aparentemente foram uma crítica relativamente frequente ao Lyric, né? Como eu cheguei a mencionar que poderia ser. Como é que eles fizeram, cara? Eles colocaram essa pecinha aqui, olha só, bem na frente do falante. Essa aqui, ó, QWRM. Isso aqui significa Quarter Wavelength Resonator Mask. Eu não sei exatamente como é que ela funciona, mas aparentemente é uma maneira mecânica que é colocada no lugar estratégico do driver de reduzir algumas frequências específicas. De certa forma, não muito diferente do que a Sennheiser fez no HD800S, né, que tem aquele ressonador de Helmholtz que fica na frente do falante. Como é que é o resultado disso aqui? Eu não estou agora com o Lyric 1, mas o que eu acho? A personalidade geral do fone não mudou. Ele ainda claramente é um Lyric, tá? Então, ele continua sendo um fone com agudos que eu considero bastante presentes. De memória, talvez sejam sim um pouquinho menos intensos, mas não me parece uma diferença grande, tá? Isso aqui não transformou o Lyric, não tornou ele um fone musicalzão agora. De certa forma, cara, me lembra um pouco justamente HD800 versus HD800S. Existe uma melhora, mas é o mesmo fone, é a mesma essência, tá? Eu não sei se é suficiente para fazer com que alguém que não gostava do fone passe a gostar. Se você for sensível a agudos, eu ainda acho que você pode ter questões com o Lyric. Agora, eu não sou uma dessas pessoas. E, sinceramente, eu adoro isso aqui, cara. Muito mesmo, tá? Muito mesmo. Uma música que eu acho que mostra muito bem como o Lyric se destaca é a Forest Fires, da Rowan Fleck. E é o seguinte. Essa música começa com uma guitarrinha, uma batida bem leve e a voz dela. Só nesse início, o detalhamento e a resolução já impressionam muito. Não é que seja uma passagem complexa, mas assim, cara, você escuta tudo que tá ali com um recorte excepcional, uma fisicalidade impressionante para todos os sons, tá? Tudo ali é tridimensional, tem corpo. E aí entra o baixo. E, cara, os graves não são exatamente fortes, tá? Eu considero eles bem neutros em termos de presença, mas assim, quando eles têm que vir, eles vêm, tá? Que definição, que textura. Eles são gordos, tá? Mas eles têm a massa, e mais do que isso, o contorno, sabe? Aquela sensação muito forte de recorte que parece que você consegue fazer assim, ó. E olhar por trás dos graves, entendeu? Tipo, passar pelo lado. As facilidades continuam sendo, de certa forma, um destaque aqui, e eu acho que essa música mostra muito isso, cara. Por quê?
Assim, não é uma espacialidade como a de um HD800, tá? Não é tão expansiva, tão holográfica. Eu acho que esse Sennheiser ele reina sozinho nesse aspecto. Mas nesse espaço que ele projeta, que é menor, você tem muita definição e muito arejamento. Esse arejamento, inclusive, é muito diferente daquilo que você esperaria de um fone fechado, né? Porque ele é aéreo, ele é leve, você tem muito respiro, entendeu? A voz dela, cara, flutua no espaço e você ouve toda essa instrumentação muito precisa em volta. É muito bom, cara. Falando em voz, os médios continuam excelentes, mas ele ainda tem aquela leve coloração que eu mencionei. Não é nada demais, tá? É um negócio que, assim, eu me acostumo em minutos, segundos até. Mas eu considero sim que rola alguma coloração nos médios aqui. Eles continuam, em geral, naturais, tanto em timbre quanto com presença, mas tem esse pequeno detalhe. Os agudos também mantêm muito do que eu ouvi no Lyric 1, o que, pra deixar claro, pra mim é uma boa notícia, tá? Pode ser que eles sejam, sim, um tico mais controlados aqui, mas, cara, continuam sendo agudos presentes e, mais do que qualquer coisa, esse é o principal, com extrema articulação e definição. Isso, pra mim, eu acho que é o que mais marca esse fone. O HD800S, por exemplo, comparativamente, me soa mais fechado, menos definido e transparente, por incrível que pareça. Pode ser que ele seja mais neutro objetivamente. Cara, sim, pode ser, tá? Mas subjetivamente, o Lyric me impressiona mais. Pra mim, em termos de equilíbrio tonal, ele é mais bem resolvido, principalmente dos médio agudos pra cima. Não é todo mundo que vai concordar comigo, mas é como eu enxergo, tá? Inclusive em tecnicalidades, eu acho que o único ponto em que o HD800S ganha é na espacialidade, naquela sensação holográfica. É aquilo. Nesse aspecto ele ganha por muito, tá? Mas eu diria sim que é um dos poucos pontos onde ele leva vantagem em relação ao Lyric. Aqui, cara, é um nível de articulação, de sensação de velocidade, de definição, que, mais uma vez, eu espero de um eletrostático, tá? É comparável, sinceramente. E lembrando, tô falando de um fone fechado, tá? Isso pra mim é o que mais me impressiona aqui. Tem situações em que os agudos podem ser demais? Cara, tá? Até pra mim, sim. Gravações mais pesadas nessa região, como a versão instrumental da Yesey, do Yusan, podem passar um pouquinho do ponto. Não é comum, tem muito a ver com a gravação também, tá? Porque, pô, eu pego, por exemplo, a Used To, do Evan Lee, com The Bee Colony, e pra mim, cara, tá na medida, né? Na maior parte dos casos, eles estão num nível que eu gosto, tá? Ficam num nível que, sim, continua sendo, tipo, fortinho e brilhante, que claramente certas pessoas não vão gostar, mas pra mim estão num nível muito bom. Então, essa alteração que a Maze fez, como eu disse, não tornou o Lyric um fone com agudos musicais e contidos. Ele tem a mesma personalidade do 1, mas traz refinamentos que podem ser classificados como leves, tá? E podem ser uma melhoria. Mas pra fechar, tá tudo bem. Como eu falei, ele continua um Lyric, o que significa que continua sendo não só o melhor fone fechado que eu já ouvi até hoje, mas também um dos melhores fones que eu já ouvi até hoje e ponto. Tá? E mesmo que não houvesse essas mudanças em termos de sonoridade, eu sinceramente acho que ainda estaria valendo, porque principalmente a mudança nas almofadas, mas também a inclusão do novo cabo do pacote, né, que custa quase $300, e a madeira já fazem com que ele seja uma merecida e bem-vinda segunda geração. Então, cara, se você tem aí R$20 mil fazendo um buraco na sua carteira e estava esperando o melhor momento para pegar o melhor fone fechado do mundo, chegou a sua hora. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.